irmãos, bom dia. É o Luiz que está falando. Eu queria que tomar a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 20. Está escrito assim: Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem, Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, a princípio veio rapidamente, voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas orações saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Esse, essa é uma palavra profética que veio para Daniel, meus irmãos. E eu queria que os irmãos entendessem. É hora realmente de orar, de consagrar, de colocar diante de Deus tudo aquilo que nosso coração precisa colocar. As autoridades estão fazendo cada vez mais pedidos. Isso não é uma coisa simples, porque as medidas que estão sendo tomadas aqui no Brasil estão sendo tomadas na Espanha, na Itália, está sendo tomada em Portugal, está sendo tomada no mundo inteiro. O mundo está muito preocupado neste momento. O mundo está fazendo a mesma coisa, fechando igrejas, fechando estabelecimentos, cancelando shows, espetáculos, fechando fronteiras, cancelando viagens. Os hospitais estão cheios, muitas pessoas já estão doentes. Alguns países já estão tendo que fazer a escolha por aquelas pessoas que vão deixar morrer. E isso, meus irmãos, talvez deveria nos assustar, mas na verdade, se olharmos para o nosso Deus, deveríamos confiar. É hora de exercitar a nossa fé. É hora de colocar diante de Deus nossas vidas. Nada na história, nada na história da humanidade acontece, nenhum fato isolado, nenhum cabelo que cai de nossa cabeça cai sem que não seja o agir do nosso Deus. Nós não podemos entender e nem tentar aqui dizer o que Deus está fazendo, mas podemos dizer que Deus está fazendo. Ele está fazendo aquilo que é o plano dele. Ore pelas nações, jejue, ore pelo nosso país, pela sua família, ore pelos idosos, pelos profissionais da saúde que estão sofrendo nos hospitais, ore pelos homens da polícia, do corpo de bombeiro, ore pela nação para que o povo entenda o chamado e volte. Ore para que nós, igreja, tenhamos força para levar a mensagem, para entender e mostrar para o homem que ele precisa se voltar para Deus. O ímpio, ele não conhece Deus, ele não sabe dos perigos que ele está passando espiritualmente. Mas Deus tem nos colocado como a Bíblia, e a única Bíblia que o homem ímpio conhece é a nossa vida. Por isso, preocupe com o seu testemunho, preocupe com a sua vida neste momento, vida de consagração, vida de palavras sábias para o coração do ímpio, e transmita para ele, de maneira sábia, a palavra de Deus. Vá para o seu quarto, ore, fale com Deus, interceda por nossos irmãos mais frágeis, por aqueles que estão sem forças para caminhar nesta hora. Ore pelos idosos da nossa igreja. É um grupo de grande risco. Ore por aqueles que já estão acamados e doentes.
ore para que o Senhor nosso Deus exerça sua misericórdia em cima de nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que a igreja agora volte o seu coração para a palavra do Senhor. Há um bom tempo eu tenho dito para a igreja que os irmãos estão desanimados, negligentes no culto, negligentes na oração, apostatando da fé. E isso, de maneira nenhuma, agrada o coração do nosso Deus. Que este momento nos leve a refletir sobre nossas atitudes diante do Senhor. Eu quero orar agora, orar por cada um da nossa congregação, por nossos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti. E o nosso coração, Senhor, volta para o Senhor. O Senhor é o único Deus verdadeiro. O Senhor é Deus glorioso. A nós, ó Deus, nos compete curvar diante do Senhor. Curvar diante das Escrituras que nos orienta há muito tempo, mostrando o seu Filho Jesus, a salvação lá na cruz, o chamado do Senhor a uma vida de santificação, de consagração. Podemos confessar neste domingo, temos sido negligentes, temos apostatado, muitas vezes temos esfriado na fé diante do Senhor, temos negligenciado o culto, a frequência à igreja, a vida de oração, o culto doméstico. Mas bendito seja o Senhor que nos dá, neste tempo tão difícil, a oportunidade de, em família, orar, glorificar, exaltar o teu nome, voltar às raízes e à sua palavra. Quero pedir ao Senhor e quero clamar ao Senhor por nossa igreja, nossos irmãos, ó Deus. Tenha misericórdia. Usa este momento para nos fortalecer, para exercitar a nossa fé, para nos quebrantar, Senhor, para nos fazer ver a nossa pequenez, para nos fazer ver, ó Deus, como somos frágeis. Um pequeno vírus, um micro-organismo, está derrubando muitas vidas, está pondo o mundo em colapso. Nós te pedimos, fica conosco, nos fortaleça, cumpra a sua vontade. Realize o teu plano, Senhor, porque ele é bom e perfeito. Mas nos ensina com este plano e que nós possamos, em gratidão ao Senhor e em muita confiança no poder do Senhor e na sua direção, aprender nesta hora. Fica conosco, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Irmãos, eu peço que nós possamos refletir. É hora da gente pensar. É hora da gente voltar em consagração ao nosso Deus. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.